A McLaren em Mônaco voltou a vencer e estendeu seu domínio. Mas chegou o dia D para eles e a partir daqui tudo pode mudar drasticamente. Sejam bem-vindos assim à 9ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Espanha. A última corrida deste triplo está pronta e é hora de voltar às belas terras da Catalunha para competir em seu circuito, um dos mais completos da temporada, onde dizem que o carro que funciona bem aqui, funciona bem nos demais circuitos. Poderíamos dizer que estamos diante de um novo começo, pois neste fim de semana chega a temida normativa que vai contra a flexão das asas dianteiras. Muitos esperam que seja um divisor de águas na temporada. Os olhos do mundo estarão voltados para o atual líder, que aproveitou melhor a flexão das asas. A Red Bull está esperando que aqui seus rivais comecem a cair e tenham uma oportunidade de vencê-los. McLaren é a dominante de 2025, mas só resta ver se isso muda ou se Barcelona confirma que nada pode pará-los. Vamos começar assim a prévia do Grande Prêmio da Espanha, 2025 da Fórmula 1. Já se passaram 8 corridas onde uma ampulheta pouco a pouco estava se esgotando. E finalmente chegou o dia D na Fórmula 1, onde entrará em vigor a nova regulamentação técnica contra a flexibilidade das asas dianteiras na Fórmula 1. O momento de testar se a McLaren, com um simples ajuste, poderia se adaptar à nova regulamentação. Ou se, como muitos esperam, isso começa a ser o fim do seu domínio na Fórmula 1. E todo esse cenário nós temos na espetacular pista da Espanha, que é uma daquelas que colocam o carro à prova em todo tipo de condição e que são perfeitas para testar as verdadeiras capacidades de um monoposto. Então, senhoras e senhores, para começar com essa prévia, é hora de conhecer o recinto que dará vida a esta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Catalunha, Espanha. Sua pista é o Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, construído em 1991. O circuito tem 4,6 km de extensão, com 66 voltas, 14 curvas e 2 zonas de ativação do Drag Reduction System, mas apenas uma zona viável para ultrapassagens. Caracterizada por ser uma pista rápida, exigente e com curvas de todos os tipos. O primeiro setor é o mais veloz dos 3 que tem este circuito, onde há apenas 3 curvas e uma freada forte. Ele começa com a longa reta principal, a maior do circuito e o primeiro ponto de ativação do Drag Reduction System na pista. É ativado pouco antes da linha de chegada e continua até a freada da curva 1. É de enorme distância e se fecha na forte freada da curva 1. Mas particularmente um ponto crítico que esse circuito tem é a curva longa, à direita da curva número 3, que exige estabilidade e apoio aerodinâmico no carro para fazê-la o mais rápido possível. É uma área veloz do circuito, exigindo potência e rapidez na passagem pela curva. Sendo um setor extremamente crítico na volta, mas também extremamente especial. O segundo setor é o mais técnico de todos e o que tem mais curvas. Conta com 6 em particular que une curvas rápidas e lentas, tornando a tração e estabilidade do carro fundamentais. Nessas curvas, que começam com uma longa na curva 4 e depois com uma combinação de lentas. Mas há uma reta entre as curvas 9 e 10, que é o segundo ponto de ativação do Drag Reduction System. Essa reta é relativamente pequena e, evidentemente, é uma zona de Drag Reduction System muito menor do que a da reta principal. Por isso, ver manobras aqui não é comum. E geralmente é usada principalmente para perseguir os rivais e se manter perto para tentar a ultrapassagem na reta principal. Suas curvas lentas e rápidas tornam este um setor muito complexo que, de fato, coloca o carro à prova em todos os aspectos. O último setor leva por uma jornada técnica que conta com 5 curvas, algumas delas de baixa velocidade que priorizam tração e uma boa saída, mas onde as 2 últimas curvas são extremamente rápidas. São curvas em descida para a direita, onde a primeira é feita com o pé cravado, e a segunda, apesar de ser o ideal, é muito difícil de conseguir em condições normais. Mesmo assim, a velocidade com que se faz essa curva é totalmente insana. E sair bem acelerado dessa curva é necessário para te dar uma mínima chance de conseguir ultrapassar na reta durante a corrida. Barcelona tem um circuito extremamente técnico, que serve para entender todas as fraquezas e fortalezas de um monoposto, já que tem uma longa reta,
curvas rápidas e lentas, mudanças de elevação e freadas fortes, tudo o que um monoposto precisa para ser compreendido. E sobre o novo regulamento técnico, um circuito assim será crucial para entender como os carros funcionam e isso vai nos dar uma pista do que esperar para o resto do ano. Portanto, em resumo, no primeiro setor, o elemento mais importante é a velocidade máxima. No segundo, tração e estabilidade do carro na curva e, no terceiro, uma carga aerodinâmica estável no carro, para enfrentar as últimas curvas críticas deste circuito. Como outros dados a serem considerados, esta pista estreou na Fórmula 1 em 1991. É uma pista com grandes áreas de escape, onde não se vêem muitos deslizes ou acidentes. Desde 1994, o safety car só saiu em 10 ocasiões nesta pista, e na maioria das vezes foi por incidentes na primeira curva. Portanto, junto com a largada, e falando estatisticamente, este é o ponto mais perigoso deste circuito, devido à largura da pista e ao fato de todos estarem buscando um bom posicionamento na corrida. Os toques podem ocorrer nessa parte. Assim, se não houver acidentes na largada, é raro que aconteçam depois na corrida. Portanto, o safety car neste circuito tem uma probabilidade de 50% de aparecer para a edição de 2025. Este circuito demanda equilíbrio nos aspectos essenciais das configurações. É uma pista que exige um alto nível de tração, embora não seja um elemento essencialmente penalizado, e os freios também são exigidos, mas também não em demasia. Devido às muitas curvas rápidas deste circuito, os carros geralmente são configurados com setups de média e alta carga aerodinâmica para contorná-las bem. As partes mais travadas deste circuito que não são poucas. O circuito da Espanha é conhecido por ser difícil para ultrapassagens. Como não há diferença notável no desgaste dos pneus ou se o adversário tem mais velocidade final, é fácil ficar preso nos trenzinhos de Drag Reduction System. E essa pista só tem um ponto-chave para fazer qualquer manobra de ultrapassagem, que é a combinação da reta principal com a curva número 1. Graças ao Drag Reduction System e às freadas fortes, essa área oferece a melhor e talvez única grande chance para realizar ultrapassagens. Para isso, é preciso sair melhor que o adversário da última curva e pegar o vácuo na reta para cortar o ar. E completar a manobra, seja antes da curva ou sendo agressivo nos freios na entrada da curva 1. A vantagem é que se o piloto optar por essa opção, pode ultrapassar por dentro ou por fora da curva. Mesmo assim, não é nada fácil. Portanto, em uma escala de 1 a 5, a dificuldade para ultrapassar nesta pista é um sólido 4. Muito difícil, por isso no domingo mais uma vez largar bem é praticamente vital para conseguir um bom resultado. No domingo... No pit lane da Espanha, anda-se a 80 km por hora, sendo de trânsito rápido. Sua entrada e saída ficam ao lado da reta principal, sem necessidade de manobra brusca. É uma parada completa. E a troca de pneus pode ser feita em cerca de 21 segundos, e o nível de desgaste dos pneus é extremamente elevado. Os pilotos enfrentarão um asfalto extremamente abrasivo, com alto nível de estresse e cargas laterais nos pneus. Portanto, em condições normais, a corrida deve ser normalmente com 2 paradas nos boxes. E a Pirelli vai levar para este grande prêmio os compostos C1, C2 e C3, que representam a gama mais dura do fabricante italiano. Estamos diante de um grande prêmio especial, porque muitos esperam que essa corrida seja um divisor de águas da temporada, onde grande parte do público e algumas equipes depositam suas esperanças de que essa prova possa mudar as diferentes situações que acontecem no campeonato de pilotos e de construtores. Portanto, tudo é possível neste grande prêmio da Espanha. Ou talvez realmente nada mude nem um pouco. McLaren continua dominando a temporada, já com 6 vitórias entre seus 2 pilotos. Mas não sabemos o que vai acontecer quando os carros entrarem na pista de Barcelona. Com os olhos da Red Bull focados no 5º título. Para Max Verstappen, esta aparece como a rodada que eles tanto esperavam na temporada e sua grande chance de começar a disputar com a McLaren. Portanto, senhoras e senhores, chegou a hora de analisar um por um das equipes e pilotos desta rodada. No Grande Prêmio da Espanha, Lando Norris venceu em Mônaco pela McLaren, ampliando a vantagem da equipe no campeonato de construtores. A disputa na tabela de pilotos esquenta, com Norris e Piastri separados por apenas 3 pontos. E em condições normais, um circuito tão degradante como o de Barcelona? Com a tradicional habilidade da McLaren na gestão dos pneus, podemos dizer que a equipe é a grande favorita.
Mas justamente neste fim de semana entra em vigor a nova regulamentação contra as asas flexíveis e todo mundo está atento para ver como será afetado. McLaren, por isso, é uma das equipes que mais soube aproveitar a flexão na era do efeito solo. Desde o princípio, antes do início da temporada, quando essa medida foi anunciada para o Grande Prêmio da Espanha, a McLaren comentou que não tinha medo e que só precisaria de um pequeno ajuste para se adaptar. Na verdade, rumores sugeriam que eles mesmos propuseram essa medida à Federação Internacional do Automóvel. Apesar de outras equipes, principalmente a Red Bull, comentarem que esperam que as novas regras técnicas enfraqueçam a equipe britânica, alguns membros comentaram que esperam que isso os prejudique significativamente. Espera-se que o grande pacote de melhorias ainda não introduzido seja apresentado para se adaptar a essa regulamentação. O que esperar da McLaren neste grande prêmio é uma incógnita, pois o carro deles tem sido muito equilibrado, o que seria útil em um circuito como Barcelona. Mas não sabemos o quanto a McLaren será afetada com o nerf nos aerofólios dianteiros flexíveis. Com essa equipe, estamos em uma completa incógnita. Pode ser que mudem sua situação ou que não sejam afetados nem um pouco. O grande cuidado com os pneus e o excelente controle das temperaturas nas rodas traseiras são evidentes. Em uma pista desgastante e quente como a da Espanha, continuará sendo uma fortaleza que pode ajudá-los a obter um bom resultado na corrida. Mercedes foi a equipe mais prejudicada recentemente e a situação tende a continuar, ao menos na Espanha. Já que se fala que a Mercedes estaria sendo uma das equipes mais afetadas pela nova regra das asas flexíveis, onde de fato já instalaram uma asa assim em Imola e o resultado foi decepcionante. E se além da falta de ritmo nas últimas corridas, você considerar as altas temperaturas esperadas para este fim de semana em Barcelona? Resta-nos apenas esperar. Um fim de semana difícil para a equipe das Flechas de Prata, que pode cair para o terceiro lugar entre os construtores. E para Machinery? Recentemente, eles apresentaram uma nova suspensão traseira para melhorar o equilíbrio do carro, mas essa atualização falhou, causando superaquecimento e não foi utilizada em Mônaco. Portanto, na Espanha talvez vejamos uma versão reavaliada desse sistema, e se funcionar melhor, pode melhorar bastante a situação para a Mercedes. Mas por enquanto, o cenário parece bastante complicado para a equipe alemã, pelo menos neste circuito espanhol. Nas primeiras corridas da temporada, a Red Bull focou em apenas uma coisa: 2025. Manter curta a diferença de pontos nas tabelas de pilotos entre os da McLaren e Verstappen, e esperar que o pacote de Imola e posteriormente deste grande prêmio. Considerando tudo isso, a flexibilidade das asas dianteiras seria a chave para a Red Bull dar o passo à frente que tanto busca. A Red Bull aguarda, quase milagrosamente, que a normativa técnica favoreça a equipe McLaren. Embora o próprio Max Verstappen tenha sido moderado sobre o assunto, dizendo não esperar muito dessa mudança, pelo menos no que depende deles. Barcelona deveria ser um circuito mais adequado às características do RB21. Esperam uma grande oportunidade para Max Verstappen vencer e continuar reduzindo a diferença para Norris e Piastri. Considerando o desempenho em Imola, onde foram rápidos em um circuito semelhante e conseguiram controlar bem a degradação dos pneus. Não é absurdo cogitar as opções deles para vencer em um circuito que os favorece. Desde que façam uma boa classificação e Max Verstappen tenha pista limpa desde a primeira volta. Admito que não esperava o ritmo da Ferrari em Mônaco, onde foram o segundo time mais rápido, mas distantes do ritmo da classificação. A condenação de Senna teria sido diferente em outro circuito. Em Mônaco, o semifinal 25 se adaptou melhor às características da pista. O sucesso da Ferrari em Mônaco se deve às curvas de baixa velocidade que favorecem seu carro. A Ferrari desconhece o motivo exato do bom desempenho de seu carro neste circuito, segundo Charles Leclerc e Frédéric Vasseur. Uma teoria é que, por não precisarem de configurações extremas, puderam correr com o carro mais baixo, preservando a prancha do assoalho para aumentar a velocidade do monoposto. Mas não se espera que o que funcionou em Mônaco seja algo mágico e que se repita neste Grande Prêmio da Espanha. Assim, seguem aguardando que a normativa técnica das asas dianteiras os favoreça. E as atualizações que vão instalar durante a temporada para terminar o ano de forma bem mais competitiva. Assim, é improvável que a Ferrari repita o resultado de Mônaco, restando a eles apenas aguardar. Embora, de certa forma, neste ponto da temporada, eles estejam muito melhores do que a Mercedes. Pelo menos em relação ao que foram as últimas duas corridas deste triplo evento. Williams voltou a conquistar pontos duplos em Mônaco, embora definitivamente não tenha sido a melhor equipe do pelotão intermediário em seu circuito, mas que serve para ampliar a vantagem no campeonato de construtores. E chegam confiantes à Espanha porque novamente vão para um circuito que pelas características cai muito bem para o carro deles. Isso os torna novamente os favoritos do seu grupo no pelotão intermediário.
Com o foco da Williams no 2026 e poucas atualizações, é crucial que a equipe continue obtendo resultados antes que seus concorrentes os alcancem. Assim, a equipe chega a Barcelona buscando repetir o desempenho das últimas corridas. E justamente, circuitos como o que vai ser disputado neste domingo são os que mais agradam ao FW47. O impulso emocional que a Haas recebeu com os pontos conquistados no Grande Prêmio de Mônaco anima os americanos a continuarem na briga pela liderança do pelotão intermediário. Apesar do salto do carro tê-los prejudicado em algumas corridas neste ano, o circuito da Espanha e seu asfalto deveriam minimizar essa situação em teoria, o que deveria permitir a Haas lutar por pontos novamente neste circuito. Apesar de não ser fácil, pois há cada vez mais candidatos na disputa. A luta desse grupo é extremamente apertada, com diferenças mínimas. A Haas precisará encontrar o acerto correto, aproveitar o equilíbrio natural do seu carro e tentar voltar a pontuar neste circuito em específico. Os Racing Bulls vêm de um dos resultados mais positivos do ano com uma dupla pontuação, com Hadjar em sexto e Liam Lawson em nono lugar. No entanto, uma das coisas que mais afeta o carro dos touros de corrida são as curvas rápidas, onde o monoposto parece sofrer um pouco em relação a outros circuitos. A pista de Barcelona tem muitas curvas que podem fazer esse carro sofrer, dificultando a conquista de pontos. Portanto, só resta ver se eles conseguem contornar essa situação em particular. Tanto Hadjar quanto Lawson têm a chance de pontuar novamente no campeonato de construtores e se aproximar aos poucos do pessoal da Williams. O resultado da Aston Martin em Mônaco pode ter sido decepcionante, especialmente porque Alonso poderia ter pontuado pela primeira vez no ano. Tudo foi por água abaixo devido a uma falha de confiabilidade, porém a Aston Martin deu um passo à frente em relação ao ritmo do seu carro. Eles estão muito mais competitivos após as atualizações de Imola. Quanto mais compreenderem esse pacote de melhorias, mais possibilidades terão. Eles terão que continuar lutando, melhorando para se posicionar melhor contra seus rivais e sair da atual situação na tabela de construtores. Neste fim de semana, Fernando Alonso corre em casa e sabe que os pontos podem ser algo alcançável para o piloto espanhol, mesmo não sendo fácil. O ritmo parece estar no carro e definitivamente ele é capaz de conseguir isso se o azar decidir deixar Fernando em paz, pelo menos por um tempo. A Alpine em Mônaco foi decepcionante em um circuito onde esperavam uma grande oportunidade de conseguir um grande resultado no ano. Novamente, como nas primeiras corridas da temporada, o ritmo de classificação deles foi fraco, limitando seu desempenho na corrida. Na verdade, isso não sou eu quem diz, é a própria Alpine que reconheceu que esperava muito mais desta competição e saiu completamente decepcionada. Apesar disso, Flávio Beatori segue animado e ansioso para ver o que ocorre na Espanha. E mais ainda com a nova regulamentação técnica. Assim, na Espanha eles podem retornar à performance vista até Imola, permitindo que Gasly e Colapinto briguem por pontos. Mas ainda é uma incógnita como esse time vai se sair no próximo Grande Prêmio, principalmente pelo que vimos na corrida de Mônaco. A Sauber tem uma leve esperança de poder avançar nesta competição caso equipes sejam seriamente afetadas pela nova normativa técnica. Jonathan Whitley já havia comentado isso em corridas anteriores. Mas para ser sincero e muito honesto, vejo difícil que mesmo com isso a Sauber saia do buraco em que se encontra atualmente, então só resta ver se algo muda a favor deles. Embora à primeira vista pareça extremamente complicada. A previsão do tempo para este fim de semana em Montmeló não reserva nenhuma surpresa climática que afete a competição. E no momento em que gravamos este vídeo, há 0% de probabilidade para sexta e sábado e apenas 5% para o domingo. Com temperaturas altas que variam entre 25 e 27 graus, portanto, são esperadas temperaturas quentes. Então, senhoras e senhores, preparem-se para uma corrida quente em Barcelona, mas com pista completamente seca para esta nova rodada do Mundial de Fórmula 1. E por fim, para encerrar este prévio, é hora da sessão de dados históricos do Grande Prêmio da Espanha. Para deixar você curioso neste fim de semana, a Espanha sempre foi um país com ampla e rica tradição, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo em geral. Grandes representantes e vencedores de Grande Prêmio já saíram desse país. Desde 1951, em diferentes e variados circuitos. O circuito de Pedralbes, em Barcelona, sediou o Grande Prêmio em 1951 e 1954. De 1968 a 1981, com interrupções, o circuito de Jarama, em Madrid, sediou essa competição. Em 1969, 1971, 1973 e 1975.
O circuito de Montjuïc, em Barcelona, deu origem ao Grande Prêmio da Espanha. De 1986 a 1990, o circuito de Jerez assumiu o comando desta competição. E desde aquele já distante 1991 até hoje, o circuito de Barcelona-Catalunha é a sede do Grande Prêmio da Espanha. Embora isso vá mudar em 2026, porque essa competição passará a ser propriedade de Madrid e seu novo circuito de rua, chamado Madrid. Além disso, a Espanha também já sediou outros grandes prêmios da Europa em diferentes ocasiões. O circuito de Jerez de la Frontera sediou essa competição europeia em 1994 e 1997, e o circuito de Rua de Valência recebeu a Fórmula 1 como parte dessa competição, de 2008 até o ano de 2012. A Espanha teve em sua história 15 pilotos na Fórmula, como Alfonso de Portago, Alex Soler-Roy, Luís Pérez Salá, Adrián Campos e muitos outros. Mas apenas 2 pilotos espanhóis conseguiram vencer na Fórmula 1. Fernando Alonso, com 32 vitórias em seu currículo, sendo a última no Grande Prêmio da Espanha de 2013. E mais recentemente, Carlos Sainz, que conquistou 4 vitórias. Mas somente Fernando Alonso experimentou o que é vencer diante do seu público e em sua terra. Venceu com a Renault em 2006, com a Ferrari em 2013 e no Grande Prêmio da Europa em Valência, 2012, sendo não apenas o único piloto espanhol a conseguir esse feito de vencer em casa, mas também o piloto mais bem-sucedido da história da Espanha na Fórmula 1. O recorde de volta em corrida pertence a Max Verstappen, que em 2023 marcou o melhor tempo. Com 1:16.330, a escuderia Ferrari é a equipe mais vencedora do Grande Prêmio da Espanha, com 12 vitórias conquistadas entre 1954 e 2013. E o pódio? Os pilotos com mais vitórias neste circuito são Max Verstappen, com 4, e empatados no degrau mais alto. Lewis Hamilton e Michael Schumacher venceram 6 vezes cada o Grande Prêmio da Espanha, sendo praticamente os soberanos absolutos desta corrida. Esses são os dados do Grande Prêmio da Espanha, de seus circuitos, seus pilotos e seus maiores vencedores. E assim, encerramos a prévia do Grande Prêmio da Espanha de 2025 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, você acha que a normativa técnica vai gerar uma grande mudança dentro da Fórmula 1 ou acha que isso não trará mudanças significativas? Você acha que a McLaren vai ser nerfada depois disso? E claro, me diga seu top 3 de quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos que vão ocupar o pódio ao final deste domingo no Grande Prêmio da Espanha. Me contem todas as suas opiniões nos comentários. Por fim, se você gostou deste vídeo, deixe um joinha para nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Aproveito para convidá-los a nos seguir no Instagram e Twitter, cujos links estão na descrição do vídeo. Até domingo! Agora sim, vamos para o resumo, ao final do Grande Prêmio da Espanha. Obrigado por nos acompanhar e até logo.